Eu aposto que nos últimos meses você já ouviu a palavra filler em algum lugar relacionado a um episódio de uma série de TV. E muito provavelmente ela foi usada para criticar um episódio. Mas afinal de contas, o que é um filler? Já que eu tenho quase 100% de certeza de que você não sabe e apenas repete o que ouve na internet, relaxa que hoje eu vou te explicar bem claramente o que é um filler. Mas antes de começar já sabe, né, aquela mendigada. Então já deixa o like, se inscreve, compartilha. O meu nome é Nick Ribeiro e vamos pro vídeo. Esse termo surgiu nos anos 60. Antigamente os programas eram episódicos, então eram episódios que tinham começo, meio e fim e a história já morria naquele episódio mesmo. Não tinha uma linha narrativa principal que carregava a temporada inteira. Shows de sitcom, faroestes e até dramas policiais faziam episódios independentes, já que a audiência não tinha tempo para assistir uma série que exigia começo, meio e fim numa temporada toda. Só que surgiu um problema. A televisão precisava entregar episódios com mais constância. Antigamente uma temporada durava de 20, 30 ou até mais episódios por ano. E já que os roteiristas não tinham uma grande história por trás de tudo, eles acabaram inventando episódios cuja principal função era justamente manter a série no ar, cumprir quantidade de episódios, dar descanso aos roteiristas e principalmente economizar orçamento. Indo para os anos 70, alguns shows começaram a investir mais em histórias contínuas. Ou seja, os personagens passaram a ter desenvolvimento e os episódios começaram a ser ligados um ao outro. Então a pessoa não poderia mais se dar o luxo de pular um episódio porque ela não ia entender o próximo. Porém, isso acabou sendo um grande tiro no pé, já que antigamente uma história durava cerca de 12, 15 episódios. Só que a TV exigia no mínimo 30. Então a solução para isso foi até que bem simples, fazer episódios onde a história não vai pra frente. Eles foram chamados de episódios intermediários, que só serviam literalmente para encher linguiça. Entretanto, esse termo filler só ficou conhecido nos anos 90 graças aos animes. Ele surgiu quando os fãs decidiram apelidar os episódios ou até mini-sagas que não levavam a história até o final, e sim só ficavam andando em círculos em subtramas. Vários animes extremamente elogiados hoje em dia já usaram e abusaram dos fillers para incrementar as temporadas com episódios intermediários. Tá, mas como todo mundo sabe, o foco do canal é séries de TV. Então, como os fillers acompanharam a modernização das séries e estão até hoje presentes em shows como The Walking Dead, Supernatural, Dexter, The Boys e etc. A resposta para essa pergunta é bem mais simples, já que as empresas grandes visam ter mais episódios por razões contratuais, direitos de imagem, de exibição. Por exemplo, Supernatural é uma série que tem cerca de 22 episódios por temporada mais ou menos. E é claro que nenhuma série tem conteúdo suficiente para render 22 episódios por temporada. Então eles resolvem isso como? Colocando os fillers de modo sutil, colocando monstros da semana, casinhos especiais e por aí vai. Outras séries, como The Walking Dead, por exemplo, resolvem isso colocando momentos filler. Por exemplo, colocando personagens para pegar suprimentos, para debater coisas que não vão agregar tanto assim, mas mesmo assim fazem o episódio render mais. Você pode até comentar que isso está mudando, afinal as séries hoje em dia só lançam 8 episódios em média por temporada. E realmente, isso é inegável. Hoje em dia os roteiristas fazem muito menos episódios do que antigamente. Isso se dá porque na teoria essa geração TikTok não tem mais paciência para ficar vendo momentos que não são diretamente ligados ao final. Na teoria, porque na prática a história é outra. Os fillers não morreram, eles só se adaptaram e eu posso provar isso. Eu posso citar, por exemplo, The Boys, que na temporada final foi altamente criticada por ter 8 episódios e 3 sendo puro filler. Posso mencionar também Stranger Things, que teve seu penúltimo episódio sendo literalmente os protagonistas se preparando por 40 minutos para a batalha final que só foi acontecer no episódio seguinte. E para fechar com chave de ouro essa trindade da pura enrolação da TV moderna, temos as inúmeras cenas totalmente desnecessárias onde a Cassie mostra o seu trabalho ao público na temporada final de Euphoria. Então esse vídeo serviu para nos ensinar que filler é algo sempre ruim, certo?
Não, errado, completamente errado. Eu compreendo que de cara um episódio filler pode parecer extremamente enfurecedor, já que você quer que a história vá pra frente, só que ela fica andando em círculos. Mas se você refletir por um segundo, você pode descobrir que esses momentos são extremamente importantes para a história no geral, já que eles fazem o roteiro dar uma pausa, respirar, segurar um pouco para não virar só um monte de ação desnecessária, senão perde o peso. O que não pode é fazer essas três coisas. Primeiro, encher de filler uma temporada final. Isso realmente é inaceitável, já que é a conclusão de uma história. Não pode ter encheção de linguiça tendo inúmeras coisas para ser resolvidas ainda. Segundo, deixar ele mal posicionado. É totalmente enfurecedor quando a história tá pegando fogo, todo mundo morrendo, levando tiro, explosão, granada, diálogo da cena personagem tudo muito foda. E o roteiro decide segurar tudo pra ter um episódio de enrolação. Cara, mano, isso irrita tanto porque quebra totalmente o ritmo do negócio. Terceiro, repetição. Enrolar com um certo tema uma ou até 3 vezes é até aceitável. Mas agora, ter a mesma cena da mesma coisa acontecendo mais de 5 vezes é extremamente desnecessário. Aí realmente soa como se os criadores estivessem debochando da gente. Pra deixar ainda mais claro o que eu tô dizendo, eu trouxe aqui 3 capítulos que são de enrolação, mas que são divididos em bom, médio e ruim. O primeiro deles, representando a categoria dos ruins, temos o episódio 21 da 10ª temporada de The Walking Dead. E pra quem felizmente não se recorda de que eu tô falando, eu estou mencionando o episódio onde a Carol procura um rato por 40 minutos sem parar. Aqui, sem sombra de dúvidas, temos o exemplo mais podre do que um episódio intermediário pode nos fornecer. Ele é totalmente monótono, repetitivo, enjoativo, não vai pra frente, a história é desinteressante e você se sente um imbecil assistindo, já que você perdeu 40 minutos da sua vida vendo um Tom e Jerry live action pós-apocalíptico que te faz pensar, nossa, minha vida não vai pra frente igual esse episódio. O segundo deles representa o médio e temos o episódio 5 da primeira temporada de Dexter. Pra quem não lembra, aqui o Dexter mata um casal que contrabandeava e matava crianças e mulheres imigrantes. Temos o famoso caso da semana, uma aventurazinha divertida que te entretém pelo tempo determinado, não te causa raiva, mas também não te dá grandes emoções assistindo. É legal e te entretém, porém se cortar fora também não vai mudar nada. E agora, pra concluir, representando os bons, eu trouxe o episódio 4 da 11ª temporada de Supernatural. Pra quem não se lembra, aqui vemos a visão do Impala sobre tudo o que acontece na série, então é como se fosse um spin-off focado no carro. E eu consigo afirmar tranquilamente de que bom é até pouco pra descrever esse capítulo, porque ele é uma obra de arte, cara, sem sacanagem. É um dos meus episódios favoritos da vida, porque por mais que ele seja um filler, o Sam e o Dean conversam sobre medos e inseguranças, a relação deles é desenvolvida, o Castiel tem uma participação especial. Então, cara, não é porque é um filler que tem que ser uma tortura, não é assim que funciona. E esse vídeo chega ao fim, então se você gostou já sabe, né, dá aquela moral, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pra aquele seu amigo que sai por aí falando que tudo é filler mesmo que nem seja, o cara não sabe de nada, né, então vai, informa ele, dá uma moral pra mim também, e é isso, cara, até o próximo vídeo e falou.